Calorosas saudações e notícia de última hora, Ricardo Araújo Pereira está obrigado a convidar o Chega para o seu programa na SIC, isto é gozar com quem trabalha. Em contrapartida, eu, como sou um gajo porreiro, não vos obrigo a meter like no vídeo, mas se o fizerem, eu agradeço imenso. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam aqui o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais e afins, essas coisas todas. Já agora um lembrete muito rápido antes de irmos para o vídeo. Hoje é o primeiro debate das eleições europeias. O link do debate está no primeiro comentário. Se forem para baixo, deem scrollzinho. Aí para baixo está o link da live de hoje, que opõe Sebastião Bugalho, Marta Temido, João Coutinho Figueiredo. Primeiro link, deixem lá o like. Ora, Ricardo Araújo Pereira foi confrontado com esta surpresa, não estava à espera, e vamos fazer aqui uma análise. Estas palavras que Ricardo Araújo Pereira proferiu foi há cerca de 3, 4 anos, na altura da pandemia ainda, e agora a seguir a estas palavras, vamos ver o que a notícia diz da sua obrigação de convidar o Chega. Vamos ouvir. Feito pelas instituições. Mas temos uma classe política com sentido de humor. Já alguém te levou mesmo a mal ou não? Eu acho que há alguns... A gente sabe de onde é que vem a tendência para levar mesmo a mal, para para reagir mal. Não, há determinados setores, há um tipo específico de partido que os outros pelo menos ou não levam a mal, porque já entraram no jogo democrático e sabem que não há problema, ou fingem muito bem, que eu também prezo. Mas falas de André Ventura, eventualmente? Sim, por exemplo, esse quadrante assim mais... tem mais dificuldade em aceitar que alguém ria dele. Isso dar direito... Eu não digo isso, honestamente. Honestamente, eu não concordo de todo. Até porque o André Ventura sempre teve, a bem ou mal, gostando ou não, isso não é relevante para a questão. O André Ventura sempre teve vontade de ir ao Ricardo Araújo Pereira. E isso era um risco para o André Ventura ou para alguém do Chega. Porque, obviamente, as opiniões políticas e legitimamente do Ricardo Araújo Pereira são públicas e conhecidas e são completamente... estão nos antípodas daquilo que o Chega ou o André Ventura defendem. Portanto, era um risco até do ponto de vista mediático o André Ventura querer lá ir. Mas uma coisa era o André Ventura nunca ter demonstrado intenção de ir, mas na verdade sempre demonstrou. Portanto, é incoerente. E já explico porque é que isto é importante e porque é que o Chega deve lá estar ou qualquer outro partido. Já explico. Um quadrante André Ventura já não é pouco. Sim, digamos que é um quadrante estreitinho. Mas nunca o levaste ao programa, tu nunca falaste com ele, é candidato a Presidente da República. Pensas fazê-lo neste programa? Abres essa possibilidade? Não, por uma razão, que é... Não quero. É só isso. É muito simples. Eu não tenho... para já eu acho que até mesmo para ele seria desagradável, porque ele está sempre... Antes dele concluir aqui o raciocínio, ele não querer é legítimo da vontade dele. Só que há aqui um problema, que é o facto da SIC, ou neste caso o Grupo Empresa, ter sido, curiosamente, na mesma altura em que ele deu esta entrevista, 2020, 2021, há 3 anos mais ou menos, ter sido o grupo de comunicação social em Portugal que mais capital financeiro recebeu do Estado português. Ora, se recebeu dinheiro do Estado português, significa que foram os impostos dos contribuintes portugueses, muitos deles que votaram no Chega já também na altura, em 2021, ou até no André Ventura na eleição presidencial, que pagaram parte do financiamento à SIC, ou ao Grupo Empresa, no caso em concreto. Lembram-se da história dos 18 milhões de euros para a comunicação social? O maior beneficiado foi o canal de televisão do Ricardo Araújo Pereira, onde ele exerce profissão. Nesse sentido, e tendo ele também uma responsabilidade pública, tendo em conta que foi financiado por dinheiro público, não ao nível da RTP, obviamente, mas em parcela também, no caso, terá que ser representativo também na amostra daquilo que apresenta em termos de conteúdo humorístico. Ele poderá dizer, bom, mas o meu programa não é de informação. A partir do momento em que, e não é, atenção, é infotainment, que é uma junção, na academia há uma distinção entre isso, ok? Ele tem razão aí, mas a partir do momento em que há o erário público a financiar um programa deste tipo de intromissão eleitoral, não no mau sentido, mas no sentido mediático, porque é a verdade, então ele tem que ser representativo, pelo menos a nível dos assentos parlamentares, daquilo que é os partidos políticos portugueses. Eu relembro que em 2019 o Ricardo Araújo Pereira convidou o João Coutinho Figueiredo, aliás, o Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal nem sequer tinha assento no Parlamento. Se eu acho isso mal, não. Acho ótimo, para a pluralidade. É ótimo. Convidem também partidos sem assento parlamentar. Agora, convidem também o Chega. Isso sim é que é ser democrático e plural. Sempre que a gente fala dele, e não é frequente, porque ele de facto não tem assim tanta expressão, não é? Parlamentarmente ele tem 1%. É giro ver isto 3 ou 4 anos depois, em que tem
18 e 50 deputados, não é? Mas sempre que a gente fala dele, ele vai para o Twitter aos gritos, dizer aleijaram-me, aquelas coisas de atirar-se para o chão e agarrado a uma perna. E, portanto, eu acho que até seria prejudicial para ele convidá-lo, porque ele parece-me uma flor muito delicada. Não sei se ele aguentaria a experiência. Entrevistar políticos num programa de humor não acaba, de certa forma, por contribuir para amaciar a imagem desses políticos? Não faço ideia. O programa tem duas partes, não é? Tem a primeira parte em que nós dizemos o que nos apetece. E tem uma segunda parte em que temos lá um convidado. Ora, nessa segunda parte é claro que o nosso tom é diferente. A gente não pode convidar uma pessoa para enxovalhar. Ainda por cima eu tenho... Mas é aqui que se calhar entra aqui o meu problema. E acho que de muita gente. Eu compreendo que o Ricardo Araújo Pereira tenha divergências ideológicas ilegitimamente. É a opinião dele. Tem direito a tê-la. Mas aqui entra a questão. A única forma que é preciso ou que se consegue dialogar com alguém do Chega ou com qualquer partido que esteja nos antípodas ideológicos dos nossos é enxovalhar? Eu creio que não. Eu posso discursar, eu posso dialogar com alguém com o qual discordo acerrimamente. Talvez o tom de voz até pode subir e discordarmos ali um bocado de forma mais agressiva, é normal, mas mantendo sempre a educação, não é? E às vezes até mandar piadas com um tom depreciativo, faz parte, é o humor, não é? E eu acho que isso é perfeitamente normal, muito honestamente. E até digo mais, para o debate político em Portugal, era excelente termos uma cabeça como o Ricardo Araújo Pereira e uma cabeça como o André Ventura a debaterem um com o outro. Porque cada um na sua família ideológica, obviamente, não é? Diferentes. Mas ambos são umas grandes cabeças. Intelectualmente falando, seria uma conversa particularmente interessante. Se não tivessem, quer um quer outro, o foco do enxovalho mútuo, era das melhores conversas que este país poderia ter. Mas não tenham a menor dúvida. Indiscutivelmente. Eu não estou sozinho lá. Eu tenho uma plateia que está comigo. Já foi mais numerosa antes da pandemia. Exatamente, sim, mas ainda assim continua lá e é ruidosa, por exemplo, e está comigo, na verdade. Ou seja, o convidado está lá, de facto, sozinho. As pessoas estão do meu lado, não estão do lado dele. E, portanto, enxovalhar o convidado é para mim inadmissível. Acho que até do ponto de vista televisivo, para já não se faz, é o primeiro ponto. Segundo, do ponto de vista televisivo, seria um mau espetáculo. Então, se não se faz e concordamos, correto, porque não uma conversa normal, até com alguma piada que até pode ter um tom ofensivo, mas passa, não é? Eu acho que era interessante. Depois de termos visto este vídeo aqui, vamos ver agora, isto foi há 3 anos, atenção, agora vamos ver a notícia que eu mostrei no início, o print screen que saiu hoje, há pouquíssimos minutos, horas, de dar a informação que a Comissão Nacional de Eleições vai obrigar o Ricardo Araújo Pereira a entrevistar o André Ventura. O André Ventura não, mas alguém do Chega. Portanto, a imagem vai alterar-se agora aqui um bocado. E como podem ver, a Comissão Nacional de Eleições quer que Ricardo Araújo Pereira entreviste alguém do Chega. Eles têm aqui a imagem do João Oliveira e do Coutinho Figueiredo, porque eles estiveram lá ontem, não é? Mas aqui está, 3 cidadãos fizeram queixa à Comissão Nacional de Eleições sobre o programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, para o qual não foi convidado o cabeça de lista do Chega, que no caso é o embaixador António Tanger Correia. Agora, isto não deixa de ser interessante, no sentido em que em 2021 o Chega na altura efetivamente só tinha um deputado, e assim que talvez se tenha escapado de representar o partido a nível mediático neste mesmo programa, só que agora com a representação não só a nível parlamentar, mas também mediática, que o Chega já tem com 50 deputados e 18% do eleitorado, poderão dizer que não é fixo, isto e aquilo, mas não interessa, há essa representação. É muito mais difícil para um canal de televisão, mesmo que seja o maior em Portugal, conseguir contornar este fator, não é? Do ponto de vista democrático é complicado. A CNE instou a SIC a assegurar que a sua programação, incluindo os programas humorísticos, dê o mesmo tratamento às candidaturas eleitorais ou que compense noutro programa um eventual desequilíbrio após queixas de exclusão do Chega. A deliberação diz sobretudo respeito ao programa Isto é Gozar com Quem Trabalha, de Ricardo Araújo Pereira, onde vão ser entrevistados cabeças de lista às eleições europeias. Já em anteriores períodos pré-eleitorais, o Chega não foi convidado para este programa. Volto a frisar, se fosse uma televisão completamente privada, que não tivesse um único dinheiro público, zero, bola, fazia o que queriam. Mas já tiveram. E, portanto, nesse aspecto, acho que de um ponto de vista, e na altura até era mais grave do que agora, depende do ponto de vista, na altura, porque foi quando receberam o dinheiro se calhar ainda está lá em circulação, mas agora, passados 3 anos, é o 3º maior partido português, não é? Portanto, isso tem que ser tido em conta. E até de um ponto de vista de audiências, não sei até que ponto é que a SIC tem noção do quão mau isso é. Porque 1 milhão de pessoas votam no Chega. Não é? E, portanto, é audiência. De um ponto de vista de mercado, não sei, acho que
estão a perder, mas vocês lá saberão. A CNE recebeu 3 participações de cidadãos contra a SIC por considerarem ter sido um tratamento jornalístico discriminatório em período eleitoral, últimas eleições legislativas, invocando que nenhum representante do Partido Chega foi convidado para o programa. Isto é gozar com quem trabalha, ao contrário do que sucedeu com outras candidaturas com representação parlamentar. Atenção que, aqui há um pormenor. O Ricardo Araújo Pereira não é jornalista, ok? A crítica tem sentido, mas a questão do tratamento jornalístico aqui tem que ser medida com pinças, porque o Ricardo Araújo Pereira o que faz ali não é jornalismo, é um programa de infotainment, de exposição de informação, que agrega a exposição dessa informação em forma de entretenimento. Se quiserem, o meu canal também é uma espécie de infotainment, só que o meu canal não é financiado com dinheiro público, percebem? Como a SIC já foi, e eu não tenho a obrigatoriedade constitucional de fazer isto ou aquilo com a questão de independência que a SIC propaga ter em outros canais. Eu tenho a minha própria opinião e as pessoas sabem disso. A SIC não. Preza por questões de independência. O jornalismo da SIC e os programas de informação e infotainment da SIC. Como tal, têm que cumprir com essa independência. Se fosse por outra questão, se dissessem que não eram, era outra coisa. Mas têm que seguir aquilo que dizem, não é? Na deliberação divulgada pelo Chega, a Comissão Nacional de Eleições delibera instar a SIC a assegurar que a sua programação, considerada no seu todo, incluindo programas humorísticos, cumpra o princípio constitucional de igualdade de oportunidades e tratamento das candidaturas. E, por outro lado, citando uma deliberação anterior da Entidade Reguladora da Comunicação Social, a ERC, compense na restante programação os desequilíbrios gerados pelo programa participado, assegurando o pluralismo político-partidário nas suas emissões. Ou seja, caso o Chega continue a não ser convidado para o programa do humorista, tal deve ser compensado noutros programas da programação. É interessante, se o Ricardo Araújo Pereira não convidar o embaixador António Tanger Correia, significa que somos capazes de ver o António Tanger Correia a participar na Júlia, não é? É o programa da Júlia, acho que se chama mesmo Júlia. O Pedro Nuno Santos já lá foi, não já? Portanto, até era giro. E a Júlia Pinheiro até fez um trabalho jornalístico melhor ao Pedro Nuno Santos do que muitos jornalistas que eu já vi. Grande Júlia, grande beijinho. Ouvida pela Comissão Nacional de Eleições, o canal televisivo refere que as participações recebidas pela Comissão têm um conteúdo ofensivo da imagem da SIC e dos seus profissionais, bem como um caráter persecutório, realçando que o programa em questão é de humor, tratando-se do género de entretenimento e não do género errado. Estão a renegar parte. O programa é de entretenimento, mas também é de informação. O género, e atenção, isto é a minha área, aliás, a minha tese de mestrado é sobre isto. O género do programa do Ricardo Araújo Pereira não renega completamente a parte de informação. O género programático do programa do Ricardo Araújo Pereira, o Isto é Gozar com Quem Trabalha, e outros tantos que ele já fez dentro do mesmo molde, são programas de infotainment, que juntam a informação transmitida em forma de entretenimento ou o entretenimento mostrado em forma de informação. Portanto, agregam as duas coisas e é um formato cada vez mais comum, até na televisão portuguesa. Não é o melhor exemplo, talvez, mas até a nível dos telejornais isso já começa a acontecer. Por exemplo, aquele programa da TVI de manhã, eu já não me relembro, não é os dois, não sei se é o 2 às 10, já não sei o que é, mas aquela parte de segmento inicial que não é bem telejornal, mas também não é bem programa da manhã, quando se tenta fazer isso, é quase numa tentativa de infotainment, mostrar notícias, mas em formato de programa da manhã. Eu não sei o nome em concreto, mas acho que é na TVI, e isso é cada vez mais comum, quer no humor, quer apenas nos trabalhos de informação, ou etc., ou até programas da manhã ou da tarde. Isso é cada vez mais comum e aplica-se também ao contexto das redes sociais, como até já referi anteriormente. Portanto, isto é factualmente errado por parte da SIC. Okay? E até de um ponto de vista académico também. O programa do último domingo inclui os candidatos do PCP, João Oliveira, um abraço para o João Oliveira, eu conheço, muito simpático, e da Iniciativa Liberal, João Coutinho Figueiredo. A primeira parte do programa foi, contudo, dedicada em grande parte a declarações do cabeça de lista do Chega, Tanger Correia. Eu confesso que não vi, eu não vejo muito o programa do Ricardo Araújo Pereira, não é que não gosto, ele tem imensa graça, genericamente, sem partidarizar especificamente, eu gosto, acho que ele é um bom humorista, mas não vejo, por acaso já não vejo muita televisão. Eu sou capaz de ver mais os sketches antigos do Gato Fedorento hoje em dia no YouTube do que ver o programa atual do Ricardo Araújo Pereira, mas é só mesmo porque não tenho o hábito de ver televisão, é muito raro, eu só vejo televisão para ver a seleção e a final da Taça de Portugal que é para a semana, acho eu, não é? Portanto é um bocado por aí. Bom, meus amigos, e portanto isto foi o que aconteceu. Vamos ver o que é que acontece daqui para a frente. Deixem a vossa opinião nos comentários, já sabem que eu gosto sempre de ouvir. Relembro que hoje é o primeiro debate das europeias, o comentário está afixado no primeiro link dos comentários, é logo o primeiro. Passem por lá, metam like, que ajuda imenso. Subscrevam também o canal para chegarmos aos 110 mil subscritores. E como é habitual, meus caros amigos, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.